Você nunca pediu demais. Você só pediu o que precisava e não recebeu. Hoje eu vou te mostrar, com base nos estudos de William Reich e Alexandre Lowen, a verdadeira origem da carência emocional e do traço oral. Existe uma dor que muita gente carrega em silêncio. A sensação de estar sempre precisando de algo que nunca vem. É a sensação da falta, a impressão de que nada é suficiente, que ninguém fica, que o afeto dos outros nunca preenche completamente. Alexandre Lowen chamava isso de o buraco do oral, uma ferida que nasce nos primeiros anos de vida e determina profundamente a forma como a pessoa se relaciona consigo, com os outros e com o mundo. Para entender essa estrutura, é importante voltar aos fundamentos de Reich. Ele observou que os primeiros anos da vida são marcados por uma necessidade vital de nutrição emocional. Não apenas alimento físico, mas afeto, presença, acolhimento, disponibilidade. Quando esse cuidado é consistente, o bebê se sente nutrido, seguro, enraizado no mundo. Mas quando esse afeto é instável, insuficiente ou ausente, o corpo e a psique entram em estado de carência. Lowen aprofunda isso e descreve o traço oral como a estrutura formada quando a necessidade de vínculo é maior que a capacidade do ambiente de oferecer. É como se naquela fase a energia da criança estivesse pronta para se expandir, mas não encontrou um campo afetivo que sustentasse essa expansão. O resultado é um corpo que cresce com a sensação de falta e uma personalidade que busca preencher essa falta através dos outros. A dor do traço oral é a dor da insuficiência. Não é apenas sentir falta de amor, é sentir falta de sustentação. E essa falta se manifesta em muitos campos da vida adulta. A pessoa com dor no traço de caráter oral muitas vezes se sente incompleta, insegura, dependente emocionalmente, com dificuldade de tomar decisões sozinha, buscando constantemente apoio, aprovação, cuidado e atenção. Não porque seja fraca, mas porque o corpo registra desde cedo: eu não consigo sozinho, eu não fui sustentado. Lowen descrevia essa dinâmica com precisão. Ele dizia que o oral tem uma sensibilidade profunda, um coração enorme, uma capacidade genuína de se conectar, mas essa sensibilidade foi ferida tão cedo que virou necessidade. E quando a sensibilidade vira necessidade, a pessoa se sente sempre em dívida emocional consigo e com o mundo. Reich observa que, no traço oral, o corpo traz um padrão energético de colapso, principalmente na região do peito. É um corpo que parece estar sempre pedindo algo, às vezes de forma explícita, às vezes silenciosa. É um corpo que fica levemente recolhido, como se carregasse um pedido que nunca foi atendido. Fique comigo, me ame, não me deixe. A dor do oral é complexa porque ela vive num paradoxo. A pessoa deseja autonomia, mas teme a solidão. Quer amor, mas tem medo de incomodar. Quer receber, mas sente vergonha. Deseja proximidade, mas acredita que precisa ser extremamente agradável para não ser abandonada. Isso cria um padrão de busca intensa por afeto, seguida de frustração, quando o afeto não vem na intensidade esperada. E, muitas vezes, a pessoa com o traço oral cria um autoconceito distorcido. Ela acredita que é carente demais, sensível demais, dependente demais. Acredita que sente mais do que deveria, que precisa mais do que o normal. Mas a verdade, segundo Reich e Lowen, é que ela só teve menos do que precisava no momento em que mais precisava. A dor da insuficiência não nasce do excesso da criança, nasce da falta do ambiente. E isso muda tudo, porque tira a culpa do indivíduo e devolve dignidade à sua história. Saber disso transforma completamente a forma como a pessoa com o traço de caráter oral se enxerga. Ao invés de pensar, eu exijo demais, ela começa a perceber, eu precisei demais e não fui atendido. Essa consciência abre espaço para a cura, porque o corpo deixa de carregar a culpa e começa a recuperar a capacidade natural de se sustentar, de se enraizar, de confiar em si mesmo. Lowen dizia algo muito profundo. A cura da dor do traço de caráter oral não está em receber mais, mas em aprender a sustentar a própria energia. Isso não significa virar uma pessoa fria ou isolada, mas sim devolver um senso interno de apoio. Para isso, Lowen recomendava processos corporais que fortalecem o aterramento, o enraizamento, e devolvem ao corpo a sensação de eu posso me sustentar. À medida que esse enraizamento retoma, o buraco oral deixa de ser um abismo e se transforma em sensibilidade. A pessoa mantém sua empatia, seu acolhimento, sua ternura, mas agora sem o peso da dependência emocional. Compreender esse traço também explica padrões muito comuns.
a pessoa que entra em relações intensas e depois se frustra, a pessoa que sente medo enorme de ser abandonado, a pessoa que tenta agradar para ser aceita, a que teme decepcionar os outros, a que espera que os outros resolvam sua dor e a pessoa que tem dificuldade de se colocar como prioridade. E, ao mesmo tempo, explica dons que poucas estruturas possuem, como a capacidade de sentir profundamente, a habilidade de cuidar, a compreensão intuitiva do emocional do outro, a potência de criar conexões reais, a gentileza como força e não como fraqueza. O traço oral não é fragilidade, ele é sensibilidade ferida, e sensibilidade pode ser curada. Ao longo desta série, eu vou te mostrar como isso acontece na prática. Mas hoje, se você se reconheceu nessas descrições, quero que saiba que não há nada de errado com você. O que houve foi falta. E falta não define identidade, define contexto. A sua história pode ter começado assim, mas não precisa terminar assim. E hoje eu te convido a seguir o canal para que eu possa te guiar com profundidade, clareza e respeito, da forma com que William Reich e Alexandre Lowen sempre fizeram, olhando para a dor com verdade, mas também olhando para a potência escondida atrás dela. Porque, como Lowen dizia, quando o corpo encontra apoio, a alma floresce. E talvez esse seja o seu momento de florescer.